Olá, queridos irmãos, é muito bom saber que o Senhor tem nos acompanhado por essa quarentena, no meio de uma pandemia. Nós temos um Deus que, de fato, como diz a sua palavra, é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que também a sua palavra é verdade. Ou seja, ele não é filho do homem para que se arrependa ou que minta, mas a sua palavra é verdadeira, é fiel. E ele tem promessas maravilhosas para os seus filhos. Eu quero ler a passagem que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 28. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Esta é uma passagem onde Davi tem um desejo de edificar uma casa para o Senhor. Ele olha para a sua casa e diz: eu tenho aonde habitar, mas o Senhor não tem. Ele se recorda das peregrinações, da situação de armar e desarmar o tabernáculo, aonde ali representava a presença de Deus no meio do povo, e agora ele tem esse grande desejo. Entretanto, o Senhor diz: não, aquele que vai sair das suas entranhas é o que vai edificar esta casa. E no versículo 16, o Senhor diz: porém a tua casa e o teu reino será firmado para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. O Senhor traz uma promessa para ele. Apesar de Davi ter esse grande desejo, o Senhor diz: não é você que vai realizar, mas através do seu descendente, esse sonho será realizado. E eu estou firmando uma aliança perpétua, uma aliança para sempre com a tua casa, firmando o reino na sua família. Veja, foram palavras maravilhosas que vieram do Senhor para Davi. E mediante essas palavras, Davi ele não fica triste por não poder ele mesmo edificar, mas ele fica feliz de saber que esta aliança o Senhor estava firmando perpetuamente com ele e com a sua família. E o que ele faz? Ele olha para a história desse povo de Israel, esse povo que Deus escolheu, e ele fala: olha que povo tão abençoado como este povo. Um povo que o Senhor escolheu, um povo que o Senhor criou, um povo que o Senhor libertou da escravidão do Egito. E olhando para tudo isso, Davi ele só pode confiar no poder desse Deus. Você está enfrentando a quarentena com dificuldade, com lutas, problemas, o desemprego bateu na tua porta, a ansiedade, os medos, as perdas, as crises, a enfermidade. Precisamos fazer o que Davi fez. Eu te convido a fazer o mesmo, olhar para as promessas do Senhor, para ver o quão grandioso é esse Deus que de fato é o mesmo Deus, esse Deus que tem uma palavra firme para cada um de nós. E se você olhar para 1 de Pedro capítulo 2, vai ver que também nós não éramos povo, mas somos hoje um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse Deus, ele está conosco nessa quarentena, no meio da pandemia, nos sustentando, nos amparando e fazendo grandes promessas. Talvez a sua expectativa era fazer uma grande coisa. Talvez até você diga: olha, eu fiz um voto, um compromisso com Deus, mas de repente veio a pandemia, veio esse quadro triste e olha só a situação. Lembre-se, o nosso Deus, ele é o mesmo Deus. São essas as palavras de Davi, e devem ser a minha palavra e a sua palavra também. E você deve dizer o mesmo que Davi falou: as tuas palavras são verdade. E lembra-se o que Jesus falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nesse tempo, volte-se para a palavra de Deus. Dedique um tempo à leitura da palavra de Deus e, através da sua palavra, ele vai trazer uma orientação adequada para a sua vida. Ele vai te mostrar, de fato, o que você precisa fazer. Talvez você planejou algo e não conseguiu realizar, porque Deus ele tem um plano bem melhor a ser realizado através da sua vida. Então, permita que o Senhor realize esse plano. Amém? Vamos confiar no Senhor. Mas lembre-se, o Senhor é o mesmo Deus. E a sua palavra, ela é a verdade. Oremos.
Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Podemos olhar nessas palavras de Davi e trazer também, ó Pai, para as nossas vidas. Quantas coisas preciosas o Senhor tem nos dado. Como o Senhor tem nos protegido. Nós não éramos povo, mas agora somos povo adquirido e adquirido com o precioso sangue de Jesus. Ajude, ó Deus, o teu povo a se firmar na aliança, na promessa que o Senhor tem para conosco. A olhar com confiança para Ti, a saber que a Tua palavra é a verdade que nos guia, ó Pai, no meio de um mundo confuso e de transformação constante. Nos ajude a permanecer com a Tua palavra, que é fiel. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor traga esta palavra de verdade aos Teus servos que estão aflitos, ansiosos e angustiados nesse dia. Que eles consigam abrir a Tua palavra e, de fato, ouvir a Tua voz falando. Eu oro, Pai, agradecido e confiante no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembre-se disso. Deus é o mesmo Deus e a palavra dele é a verdade. Faça isso. Abra sua Bíblia, ore e faça como o pequeno Samuel. Fala que o teu servo ouve e certamente ele vai falar ao teu coração. Deus abençoe e até amanhã.